ainda de pé, me ajude a receber essa noite. O pastor Adilson irá ministrar a palavra de Deus. Deixa Deus te usar nessa noite, pastor Adilson. Aleluia. Ia ser com blazer, vai ser sem blazer. Cumprimento a igreja com a paz gloriosa de Cristo Jesus, amém? Amém. O louvor estava melhor, hein, amém? Você dá um amém assim meio religioso. Vamos dar um amém para Cristo, não é para mim não. Paz e graça. Amém. Só Ele merece tudo isso, né? Ele merece tudo isso. Show. Bom, primeiro quero cumprimentar todos, né? Alguns aqui eu conheço, outros eu não conheço. É o pessoal do Temapa, algum tempo eu fui lá, hoje não tem mais como por causa do meu trabalho, né? Não deu mais tempo para ir. Mas eu sempre estou orando e acompanhando vocês pelo... O pastor Quirino me colocou em grupo, né? E eu estou lá sempre vendo lá o trabalho que vocês estão fazendo. Deus abençoe, né? Que Deus dê a folga de novo. Mas eu sou um pastor de trabalho, né? Tenho hoje algumas pastorias aqui na região e a gente está bem envolvido nisso. Mas eu tenho certeza que vocês lembram de mim lá, daquele mesmo de poder dar os estudos, né? Muito abençoado aquele tempo. Eu estou abençoado por isso até hoje. Amém? Quero cumprimentar o missionário Barney, a sua esposa, por ter me dado essa honra responsiva, porque é uma honra responsiva. Porque a responsabilidade de pregar no evento desse é muito difícil, né? E ultimamente eu não tenho mais pregado, eu tenho só ministrado, né? Eu estou muito envolvido na visão do reino de Deus e isso tem feito a gente mudar algumas coisas, né? Dentre elas, pedi o Barney para ele me liberar de não usar o blazer, né? Hoje eu não tenho mais essa visão de usar blazer, gravata, essas coisas, a gente tem uma visão mais de reino, não que os outros não possam fazer, mas é um chamado de Shekinah. Shekinah não é igreja. Shekinah é um grupo muito pequeno que Deus levantou para ser uma plataforma de ensino, de aconselhamento de pastores, já temos alguns que nós fazemos isso, de visão profética. Então nós temos sido usados mais como profeta. O tempo meu de pastoreio que encerrou-se alguns anos atrás e agora Deus tem nos chamado para trabalharmos mais na visão profética. Eu tenho muita satisfação e já tenho um profetinha lá em casa, que é o João Pedro. Deus está me usando para treiná-lo para ele ir para as nações, né? E isso já é uma bênção, né? Eu queria pedir o Barney, se ele permitir, eu estive agora falando com o embaixador de Moçambique, falei bastante com ele, e falei que ele estaria aqui agora à noite, que essa igreja tem um compromisso com Moçambique, e ele pediu para até, não sei se tem fotógrafo aí, para fotografar alguma coisa com a bandeira de Moçambique, mandar para ele. E eu queria pedir o Barney, se não se importar, a gente fazer uma oração com Moçambique. Eu passei pro Banco do Barney, passei para o Pastor Pedro, houveram muitos problemas, é um país muito pobre, e qualquer coisa que acontece lá, o que acontece no Brasil se resolve em 2 anos, lá leva 3, 4 anos para resolver. Houveram mortes, aconteceram quebra de pontes, as casas são muito frágeis, então qualquer coisa grave. Então, eu vou pedir para o Barney nomeie alguém para orar e a gente vai concordar e fazer essa oração. Eu pediria alguém que tivesse máquina fotográfica para que pudesse registrar esse momento para mim, porque eu vou mandar para o embaixador. Ele me pediu, eu falei com ele que estaria aqui hoje, conversei bastante com ele, mandei até para vocês o relatório já, e eu queria registrar para mandar para ele que essa igreja fez um compromisso que ela fez com Moçambique. Amém? Se tiver alguém que puder fazer essa foto aí, eu estou sem o celular, não tenho como fazer. E o Barney nomeia alguém para orar, que eu vou passar o microfone. Pastor Deus. Esse aqui. Orar por Moçambique. Eu peço desculpa de estar quebrando o protocolo, mas isso é muito importante no mundo espiritual. La paz del Señor, los hermanos, vamos a hacer una oración entonces. Yo acabo de llegar ahora de una misión muy grande también, y Jesucristo falou muita alma aonde nos outros estavam. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós intercedemos agora, Senhor. Para Moçambique, ó Deus, Tu sabe, é um lugar tão difícil, meu Deus. Mas pedimos agora um clamor, Senhor, da igreja,
Pai, intercedemos neste momento diante da Tua presença. Olha para aquele lugar, meu Deus, aleluia, para aqueles pastores que estão ali missionários. Como eu acabei de chegar agora de uma missão, Senhor, tão difícil. Pai, lá é muito mais difícil ainda onde eu estava, meu Deus. E nós pedimos agora, Senhor, entra com providência, aleluia. Entra, Senhor, com providência, supre as necessidades. Dá coragem para os teus filhos suportar as afrontas de Satanás. Pai, em nome de Jesus, cerca aquele lugar com o teu exército, meu Deus. Dá vitória, Jesus. Tu sabe que esta igreja aqui é missionária. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos agora e quebramos toda a maldição, todos os planos de Satanás contra aquele lugar, meu Deus, seja totalmente ele derrotado, para a glória do teu nome, Jesus. Entra com providência e dá vitória, e nós cremos, meu Deus, para a glória do teu nome. Todos diga amém. Louvado seja o nome de Jesus. Espero que alguém tenha feito a conta e possa me passar depois. Amados, nós vamos pedir os irmãos podem se assentar. Eu vou conversar um pouco sobre Jesus. E a palavra de Deus aqui hoje, uma palavra por demais conhecida. E ela fala de um tempo, de uma estação nova de Deus. E Deus está trazendo uma estação nova para esse tempo. E separando algumas pessoas para viver essa estação. É a estação do avivamento. Mas como eu disse hoje pela manhã, quando ministrei lá na Shekinah, nós temos um almoço chamado Almoço de Comunhão do Reino de Deus. Nós não temos mais culto na Shekinah. Agora nós temos a escola profética e nós não temos mais culto. Nós temos encontro do Reino de Deus. Encerramos essa etapa de culto porque nós não somos igreja. E nessa ministração da manhã eu falava com o povo que estava lá. Nós tínhamos um grupo bem grande, inclusive alguns estão aqui, de que o avivamento que Deus está promovendo agora não é mais aquele avivamento do poder. Às vezes a gente fala assim, as pessoas podem achar um pouco estranho, mas houve um tempo nesse país em que havia diversas reuniões, diversos encontros de avivamento. As igrejas trabalhavam muito forte a questão do avivamento, buscavam o poder de Deus, e Deus derramou poder nesse país, desde quando vieram alguns missionários da Assembleia de Deus e outros que vieram depois. Houve muito derramamento de poder, houve muitos milagres, houve muitos sinais, se levantaram muitas denominações através das cruzadas evangelísticas. Lembro-me de pastores batistas pregando com o Maracanã antigo lotado, em São Paulo, no Morro lotado, enfim. Houve muita gente que recebeu. E esse poder, ele permaneceu algum tempo, mas muitos receberam poder, falaram em línguas estranhas, foram usados como instrumento do Espírito Santo e caíram. Largaram Deus. Hoje é muito triste a gente ter que constatar que há mais pessoas desviadas desse tempo do que gente que está na igreja. É triste. Eu não gostaria de estar dizendo isso aqui, mas as estatísticas mostram que a cada crente numa igreja, há 3, 4 que estão fora da igreja, mortos espiritualmente pelo sistema religioso e pela transformação que tivemos, cruzadas que foram feitas, maravilhosas, mas que produziram muito mais interesses pessoais das denominações em crescer e se tornarem superpotências religiosas do que necessariamente se preocuparem com projetos como o Temap, por exemplo. Só para citar um aqui mais perto. E aí, essas igrejas enriqueceram, fizeram templos suntuosos, fizeram riquezas pessoais para muitos pastores, infelizmente, mas essa riqueza, essa suntuosidade cegou a
cá a eles sob o ponto de vista espiritual. E o nosso Deus, que é muito misericordioso, né? Ele olha lá de cima para nós e fala, bom, o que eu preciso fazer? Então ele está olhando para cada um de nós e para aqueles que estão pagando um preço de oração, que estão realmente entendendo que é necessário um avivamento. E ele então está chamando agora pequenos grupos para serem intercessores para essa nação. E está nascendo um avivamento diferente. Um avivamento que vem de grupos pequenos, muito parecido com o projeto que Deus fez na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Que de lá nasceram tantas igrejas. Gente, mas tem um negócio do Espírito Santo aqui. Eu já vi anjo ali, mais cedo ali. Agora eu vou entender o que eles vão fazer. Vamos aguardar. E aí, o avivamento da Rua Azusa, feito por um grupo tão pequeno de pessoas, produziu para o Senhor coisas extraordinárias. Extraordinárias. Muitos aqui são frutos do avivamento da Rua Azusa. Assim como aquele homem, Martinho Lutero, um religioso, que aí Deus toca nele. E ele até faz aquela música, Castelo Forte é o nosso Deus, porque Satanás ia peitar ele lá dentro da clausura dele, e ele rompendo aquele sistema religioso. E um dia esse homem é usado por Deus para chegar lá na Alemanha, que está muitos alemães aqui. E ele chega e coloca 95 teses lá e fala, tudo que vocês estão fazendo está errado. O Espírito Santo dá a ele uma revelação, e aí ele foi chamado de rebelde, porque todo mundo que traz a novidade, todo mundo que traz o algo novo de Deus, todo mundo que traz o óleo novo do Senhor é chamado de rebelde, de insubmisso. Aquele que não está entendendo, aquele que está fora da forma, o herege. Naquele tempo ele foi chamado de herege. Nós somos frutos da heresia dele. Aqui há uma igreja luterana que é fruto da heresia daquele homem. Pastor, por que o senhor está fazendo toda essa composição nessa noite? Eu estou fazendo essa composição, isso não está nem aqui no meu esboço. Porque o Senhor está falando, está bradando nesse tempo de que Ele está buscando um avivamento novo. Não mais o avivamento do poder, de reteté, de pula daqui, pula dali, que cai e depois acaba. Não é aquele avivamento que começa, faz aquele barulhão muito grande na igreja. Na hora que ele desce a escada, já começa a falar mal do outro, já fofoca do outro, já faz coisa errada pro outro, já faz alguma coisa para não agradar. Não, não é esse avivamento que Deus quer. Deus agora quer o avivamento do caráter cristão implantado dentro das pessoas. É o caráter do reino de Deus, inoculado pelo Espírito Santo, de modo que seja tal qual um vírus muito poderoso para permanecer dentro de você, no seu DNA. Deus está renovando o DNA. Por isso que eu agora entendo que o avivamento que Deus está levantando nessa nação e no mundo é o avivamento que vem de dentro para fora. Porque esse é verdadeiro, esse vai permanecer. Porque ele vai explodir dentro de você. Ele vai arrebentar as suas entranhas. E aí quando ele arrebentar as suas entranhas e sair para fora, ele vai provocar sede de salvação nas pessoas. E ele vai provocar necessidade de mudança de verdade. Não mudança da boca para fora. Disso Deus está cheio. Porque Deus agora está buscando adoradores de verdade, adoradores que adorem em espírito, que adorem em verdade, que tenham vida no altar. É vida no altar. Deus está buscando adoradores de altar. Por isso Deus fez essa transformação tão profunda em mim. De modo que agora eu quero falar só do reino de Deus. De modo que agora, sem desrespeitar nenhuma religião, eu não quero mais gravata. Eu não quero mais blazer. Eu quero pregar tal qual Jesus pregava. Falar de poder e de reino.
falar da simplicidade que é o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é tão simples que o texto que ele me deu hoje é Mateus 4, de 13 a 23, que vai dizer assim, Mateus 4, 13 a 26. Tem aí no meu negocinho, se puder colocar ali. Eu entreguei ali um pendrive. O texto está logo no segundo slide. Esse aí. Esse texto diz assim: deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, aos que estavam assentados na região e sombra da morte. A luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, chegando, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e a seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Prestem atenção nos detalhes. O evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O povo hoje continua enfermo. O povo hoje continua doente. A religião criou uma enfermidade muito profunda na alma das pessoas. E eu quero chamar a atenção nesse texto para as duas coisas que estão até assinaladas ali. A primeira coisa é que Jesus começa o seu ministério ratificando, dando valorização ao ministério profético. Quando eu vi essa palavra, eu falei: Senhor, o Senhor me tira do ministério de pastoreio e me leva para o ministério profético. E eu queria que o Senhor me ensinasse e me mostrasse na Bíblia onde está a garantia de que eu faço a sua vontade. E ele me levou naquele texto e disse assim: eu comecei para cumprir uma palavra profética. Eu preguei porque alguém disse que eu pregaria. Eu fiz tudo isso porque eu levantei. O meu pai levantou antes de que eu viesse a esse mundo um profeta chamado Isaías. E ele disse que eu começaria o meu ministério daquela maneira. Aí eu fiquei feliz e disse: Senhor, o Senhor continua levantando profetas nessa terra, porque a tua palavra precisa cumprir. E aí a segunda coisa que me chamou a atenção nesse texto está lá: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Não está escrito ali que é chegado o templo, nem placa de igreja. Não é chegado ali nenhum sacerdote, nenhum fariseu, nenhum saduceu. Não é nada disso que Jesus falou. Ele disse: arrependei-vos, porque chega a vós nesse instante o reino de Deus. É por isso que eu sou arauto agora do reino de Deus. Eu só prego o reino, porque Jesus veio pregar reino. Jesus nunca foi, nem será religioso. É por isso que hoje eu fiquei muito feliz. E quando eu cheguei em casa, que até esse grupo foi lá para casa, ficamos lá espalhados pela casa, e eu andava e olhava para esse grupo, e Deus começou a falar fortemente ao meu coração. Ele disse assim: sabe por que esse povo está aqui? Ele não é teu povo, mas eles estão com você. Sabe por que, meu servo, que eles estão com você? Porque você não foi chamado para ser pregador da igreja A nem da B. Você foi chamado por mim para ser profeta desse tempo para mim. Você é do meu reino. Você é do reino de Deus, e eu vou te levar aonde você menos espera, porque você será usado para pregar a minha palavra, o meu reino. Você não vai pregar mais denominação, você não vai mais pregar doutrina, você vai pregar o reino do meu Pai.
Então não tem problema eles ficarem na minha casa. Porque quando você é chamado para reino, não tem mais ciúme. Quem tem ciúme é religioso. Então não tem problema nenhum eu abraçar alguém da Mevan. Não tem problema eu abraçar alguém da Deus é Gracioso, do TEMAP, da Assembleia de Deus, da Shekinah. Não tem problema, porque eu sou profeta do reino de Deus. Eu não sou profeta de placa. Essa é a grande mudança que Deus fez na minha vida. E é a mudança que eu passei a pregar agora. Então, se eu tiver que abençoar a Mevan, que foi citada aqui, qual o problema de eu abençoar a Mevan? Se eu tiver que abençoar Deus é Gracioso, qual o problema de eu abençoar Deus é Gracioso? Qual o problema de eu abençoar a Ebenezer? Qual o problema de eu abençoar a Assembleia de Deus, ou quem quer que seja? Eu não sou pregador de placa, eu sou pregador de Jesus. Eu prego a palavra de Deus, eu prego o reino de Deus, eu prego a glória de Deus, eu prego a vontade de Deus, eu prego aquilo que Jesus mandou pregar. Ele, porque Ele é quem salva. A salvação vem de Jesus. E me chamou a atenção outras coisas ali naquele texto. Jesus, quando faz o primeiro chamado, quando ele faz o primeiro chamado, ele não chama consertadores de rede, ele chama lançadores de rede. E nessa noite, nós teremos o privilégio de consagrar um lançador de rede. Porque Deus precisa de lançador de rede. Porque o lançador de rede não quer saber se tem peixe lá embaixo. Ele se apenas obedece ao Senhor e lança as redes. E o Senhor está buscando lançadores de redes, aqueles que não vão questionar. Mas eu vou para Moçambique, eu vou para a Índia, eu vou para Amazonas, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Rússia, eu vou para o Egito, eu vou para onde Deus me mandar, e eu vou lançar as redes em nome de Jesus. Deus está querendo lançadores de redes que não ficam preocupados onde tem que ir. Ele vai, porque o Espírito Santo dará ordem aos seus anjos para guardá-lo, e onde ele colocar a planta dos pés, o Senhor estará com ele. Nada irá tocar. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui nessa noite para levantar em nome de Jesus, para abençoar em nome de Jesus e para ser testemunha do levantamento de um lançador de rede. Lançador de rede. O lançador de rede não teme, porque ele entende que é um chamado especial de Deus no coração dele, e ele lança a rede, ele lança com fé. Ele não sabe se virá peixe grande ou peixe pequeno, se virá peixe bravo ou um peixe morto, mas ele lança em nome de Jesus. E o Senhor, apenas o Senhor, que nos ensinou naquele barco, que quando ele está junto, vem cheio de peixe, porque quem dá o peixe é Jesus. Lance a rede. Deus está buscando lançadores de redes. E pelo Espírito Santo eu sinto aqui agora de que há mais lançadores de redes aqui nessa noite. E aí eu fui conversando com o Espírito Santo em cima desse texto, e ele me trouxe uma outra revelação. Ele falou: meu servo, é preciso que haja os lançadores, mas é preciso que haja os consertadores de rede. É por isso que eu mando os lançadores. Ele traz os peixes, e vai haver os lugares, os grupos pequenos, os templos, onde estarão aqueles que eu levantarei para ser consertadores de redes, para ele consertar as pessoas, para ele amar as pessoas, para ele ensinar as pessoas, para ele passar o conhecimento pleno, total e absoluto do reino de Deus. Eles ensinarem ele os primeiros passos na fé, para que eles batizem, para que eles façam tudo conforme eu ordenei, até mesmo ensinar eles a cearem no Senhor. São consertadores de redes. E há muita gente que não entendeu o chamado, pastor Pedro. E aí eles ficam quebrando cabeça, querendo ser pastor, mas na verdade Deus chamou ele para ser lançador. E aí muitas vezes ele é lançador e está fazendo papel de consertador. Muitas vezes ele é consertador e botaram ele para fazer lançamento. Ele não sabe nada de lançamento, porque o
espírito que move nele é um espírito de lançador e não um espírito de consertador. Peça ao Senhor para discernir dentro de você qual é o espírito que está movendo você. Porque Deus está se movendo nos dias atuais e Ele vai mover através de você para realizar as grandes coisas que Ele precisa fazer para que o avivamento poderoso, maravilhoso, glorioso de Deus se estabeleça na terra. Aleluia. Os lançadores de reis são escolhidos pelo próprio Deus a dedo. Porque a grande missão que Deus entrega aos lançadores é missão e evangelização. Pescar, caro Barney, é um ato de fé. Eu já pesquei e a gente colocava a isca, na época era minhoca, no negocinho, no anzol e joga. A gente não sabe se vai vir o peixe. A gente fica horas e horas e horas. Então o exercício de paciência é o exercício de perseverança, é o exercício de fé. E como vai ser o lançador se não tiver fé e perseverança e saber que é preciso executar aquilo que Deus manda executar sem pestanejar, sem reclamar? Porque quem dá o peixe é Deus, não é você. Você é apenas lançador. Pescador não vê peixe, não consegue. Amados, ele não vê, mas pela fé em Deus ele lança a rede. Ele tem que lançar. Por isso que eu quero, em nome de Jesus, pedir para que Deus derrame sobre a vida de Barney perseverança, paciência, fé, uma fé tão forte que ela vai ser capaz de quebrar as muralhas, romper as nações. Em o nome de Jesus. Quero trazer uma palavra de Efésios 4:11, que está no próximo slide, que diz assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta. No meu caso, ele mudou meu ofício, de pastor para profeta. Outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Eu já passei por todos esses e agora Deus está dando ênfase nesse momento da minha vida em um ministério mais profético. É tempo de profeta. Precisamos honrar os profetas. Precisamos ouvir a voz que brada da boca de profeta. Porque Deus está levantando alguns profetas para esse tempo, para escolherem aqueles que Ele levará ao céu. Agora, Barney, tanto os consertadores quanto os lançadores, queridos, eles estão aqui para cumprir a vontade do Pai. Não é a tua vontade. Não é a vontade da tua esposa. Não é a vontade dos teus filhos. Estavam os irmãos juntos, Barney. Eles estavam trabalhando com o Pai. Estavam em família. E aí Jesus passa e diz assim: vocês dois venham. Eles entenderam que aquela voz era uma voz profética, eles entenderam e foram. É preciso saber ouvir a voz e discernir a voz quando é de Deus. E tudo que é de Deus você pode fazer, porque Ele vai estar contigo. Porque Jesus vem cumprir a vontade do Pai. Agora, como Jesus e o Pai são um, eles estão no céu. Cumpra você a vontade de Jesus. Cumprindo a vontade de Jesus, estará cumprindo a vontade do Pai. Sabe por que, Barney? Deus só nos chama para propósito. Deus não chama ninguém sem propósito. Quando Ele chama alguém, separa alguém, eu lembro que o Espírito Santo diz assim: separe para mim esse mais esse. Então, quando o Espírito Santo separa, é porque tem propósito. E eu tenho certeza, pela fé que tenho, pela intimidade que eles têm com Deus e com o Espírito Santo diariamente, que Deus está te separando para o propósito. Propósito que você já sabe qual é. Você só precisa se derramar dentro do propósito. Você entende? Muitas vezes, e eu fiz isso aconteceu comigo. Eu não queria aceitar o propósito. E aí eu sofri. Eu sofri muito. Eu sofri porque Deus colocou a mão sobre mim e
fez com que eu, pela dor, entendesse onde eu deveria ficar. Hoje eu entendi onde eu tenho que ficar. E agora eu vejo Deus me abençoar de novo. Porque eu estou fazendo a vontade dele. Então, meus amados, lançadores de redes são acompanhados diretamente, pessoalmente pelo Pai. Prestem bem atenção nisso. O próprio Jesus estará com os lançadores de redes. Porque isso é evangelizar. Lançar rede é cumprir o ID. E quem pediu para fazer o ID é Jesus. ID por todo mundo. Pregar o Evangelho e batizar-os. É para isso que você foi chamado. Jesus vem cumprir a missão do Pai. Você, como lançador, agora vai cumprir a função e a missão do Filho. A missão do Filho é muito nova. Ele deu a vida por nós. Mas ele evangelizou. Ele andou. Ele falou dessa palavra. Onde quer que ele andava, manifestava o Evangelho na boca dele. Que a tua boca seja cheia do Evangelho. Pastor Pedro, você pode pegar o chofar? Pega o chofar aí. Deus está me dando uma revelação aqui nesse instante agora. Agora eu estou entendendo o que aquele anjo estava fazendo ali. Ele mandou o pastor, o senhor tocar o chofar em 4 cantos desse templo. O senhor vai tocar ali, o senhor vai tocar ali, bem rápido, lá e lá. Pode ir, pastor. Porque diz ele que vai abrir um portal sobre a vida dele. Isso é só para quem crê. Agora eu estou entendendo o mistério. Vou mostrar exatamente onde abriu o portal, para que não haja dúvida. Eu não sei onde vocês programaram que ele vai receber a unção, mas é exatamente aqui. Alguém pode me dar uma Bíblia aqui? Vou com essa Bíblia aqui. Vou mostrar para vocês exatamente onde o anjo está me mostrando. Aqui. É aí. Não sei se vocês estão programando em outro lugar, mas se está programado em outro lugar, faz aqui. Isso é só para quem crê. Crê. Alguém aqui tem o mistério de ver anjo? Pede Deus para te mostrar, eles estão aqui. Quem tem o mistério, já viu? Porque tem gente que Deus dá esse mistério de ver anjo. Eles estão aqui. É só você pedir Deus para te mostrar o que eu estou vendo. Guarde. Deus manda te falar para você não abandonar os consertadores de rede. Porque você vai precisar deles. Você vai lançar. E eles vão consertar para você. Porque os consertadores, Pai, são aqueles que vão permanecer nas terras que você vai lançar as redes. E eles vão ficar para orientar, para dar suporte, para ensinar, para gerar o conhecimento acerca do reino de Deus. Você lança e Deus vai levantar os consertadores. Honre os consertadores. Porque o Senhor vai te dar não apenas o ministério hoje, Ele vai te dar mais prosperidade do que você tem. Dentro dos próximos dias, você vai receber proposta nova para fazer negócio novo. E você vai sentir que é de Deus, e você vai fazer. E Ele vai te dar mais dinheiro do que você tem. Porque Ele tem um propósito de você realizar coisas para Ele em outros países. E você vai fazer em nome de Jesus. Porque Ele vai te dar as condições para você fazer. Chega, para, bem da alma, xalabá, Então, vai, esses que você vai apoiar, Deus vai colocar no teu coração quem é. Eles serão os mestres, eles serão os pastores, eles serão os discipuladores para poder trabalhar com aqueles que você vai pescar. Deus é perfeito. Nosso Deus é perfeito demais. Esses aí, missionário Barney,
atuam no ministério restaurador, eles vão ajudar na cura, no tratamento do caráter, para implantar o caráter cristão, no discipulado e na edificação do reino de Deus na vida desses que você vai pescar. Deus vai te dar condições, não apenas no Brasil, como também fora do Brasil. Você vai abrir igrejas, você vai construir igrejas. Anota bem o que eu estou falando, porque eu falo agora como profeta, e quando eu falo como profeta, eu peço a pessoa para anotar. Porque quem fala por mim não sou eu, é o Espírito de Deus, e Ele tem honrado a minha palavra profética. Onde eu tenho mandado a minha palavra profética, quando ela é liberada, ela se cumpre. Porque o Senhor é responsável por aquilo que eu faço. Os consertadores que você vai ajudar a sustentar, você terá muitos recursos para isso. Eles vão receber os peixes da rede e vão amar esses peixes. Eles vão estender a rede pela fé. Eles vão ensinar a obediência ao Senhor. Eles vão ensinar, Barney, a humildade. Deus me falou muito forte a humildade hoje. Que esses consertadores que Deus vai te dar na mão, é para você trabalhar com eles a humildade. Deus quer humildade. Deus odeia soberba e orgulho. Serão homens preparados para trabalhar a humildade. E eles terão que amar as pessoas. Porque Deus agora quer consertadores que promovam a comunhão. Que sejam capazes de amar o próximo, que sejam capazes, apenas um exemplo, de abrir a casa para o próximo, para ajudar o próximo, sejam capazes de alimentar o próximo, sejam capazes de sentir as dores do próximo, sejam capazes de amar sem esperar nada em troca. Esse é o ministério que Deus está entregando em vossas mãos. Por isso que esse ministério é tão gracioso, porque Ele é gracioso. Quais os princípios que Deus manda te entregar nessa noite, missionário? Quais são os princípios dos lançadores de redes? Eles praticam o ID de Cristo e levam o Evangelho a povos e nações. É para isso que Deus está te levantando. Povos e nações. É por isso que tem esse mapa aqui. Esse mapa não está aqui por acaso. Esse mapa está aí, porque esse é o seu chamado. Esse é o seu chamado. Sabe como os lançadores andam, Barney? Eles andam no mover do Espírito Santo. Eles não andam porque eles querem. O Espírito Santo move dentro deles. O Espírito Santo entra dentro deles, porque já tem o Espírito de Deus. O Espírito Santo entra e faz assim. E aí eles vão para lá. Depois eles vão para cá. Depois eles vão para lá. Eles são movidos pelo Espírito Santo. Você já é, só que a partir de hoje, quando você entrar dentro desse portal que Deus abriu aqui, agora o Espírito Santo vai falar muito mais forte com você. É muito mais. Mais do que você já teve de experiências com Ele. E sabe o que Deus mandou dizer para você, Barney? Não tema as tempestades. Aparecerão as tempestades, aparecerão as turbulências, mas hoje, o povo que está aqui sabe que eu larguei eles e falei, Deus está mandando mudar a pregação, não foi? E eu entrei para dentro de um lugar secreto lá em casa. Eles viram, falei, se me dão licença, porque eu preciso conversar com Deus agora. E Deus mandou dizer para você assim, não tema a tempestade, porque eu estarei com você no barco. E quando começar a afundar, você me chama e eu estenderei a mão para segurar a sua vida, os seus negócios, a sua família e todos aqueles em quem você pedir para eu abençoar. Anota isso. Isso aqui foi a revelação do trono para mim hoje de tarde. Eu tive que mudar o slide, porque não estava previsto isso. Os irmãos são testemunhas, né? E a outra coisa, Barney, que Deus mandou eu mudar aqui na pregação. Ele mandou dizer para você que Ele que proverá os peixes. Você não precisa procurar. Ele só quer que você lance a rede. Essa é a sua parte que Deus está confiando em você. E aí Ele vai prover os peixes. Os peixes serão dele. Você é apenas o lançador. E Ele mandou te dizer que milagre com Ele. Você lança e Ele faz o milagre. Porque Ele mandou dizer para você, diga para Ele hoje à noite que eu sou especialista em fazer milagres.
Pede ele para lançar as redes. Larga tudo e lança as redes. O texto que ele me deu está em Lucas 5 e diz assim: não temas, de agora em diante você será pescador de homens. Depois que você entrar nesse portal, tudo que ficou para trás vai ficar para trás. Deus vai mudar todo o entendimento do seu ministério hoje. Guarde essa palavra, não temas, agora você é pescador de homens. E ele diz assim, diga para ele mais uma coisa. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações. Deus está te chamando para as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo aquilo que eu te prescrevi. E eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E para finalizar, Bar, às vezes, Bar, isso teve que acontecer comigo. Eu tive que ficar cego para ver. Eu tive que ficar cego para ver o óbvio. E Deus está te deixando você ver, para você entender. Às vezes, Barney, temos que perder tudo para termos tudo de novo. E Deus me disse que você não vai perder, que Ele já vai te dar o novo sem você perder. Às vezes precisamos, Barney, morrer para reviver de novo. E Deus me disse que não vai te matar para isso. Que você já está vivo e que Ele vai te usar do jeito que você está. Barney, Deus manda apenas te dar um recado. Não se envolva pelas circunstâncias. Nunca mais. Nunca mais. Deus vai colocar do teu lado homens de valor, homens profetas, homens que você possa confiar. Ele vai colocar no teu coração. Esses homens estarão intercedendo pelo teu ministério. Eles serão as suas torres de vigia, para que você se mova, não mais pelas circunstâncias como você se moveu, mas agora dentro do propósito de Deus. Deus quer que você ande no propósito dele. Você vai se mover no sobrenatural, mas no propósito. E a última frase bíblica que Deus me deu hoje está em 1 Pedro 5,10, e diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. É isso que Deus está fazendo com você hoje. Amém? Eu, como profeta, vim só profetizar. E que o reino de Deus se estabeleça, se reordene e se reorganize na sua vida, em o nome de Jesus. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o momento que eu vou passar a palavra ao pastor Pedro, para que ele possa dar prosseguimento ao que ele veio fazer aqui essa noite. Que Deus possa usar grandemente como instrumento. Ele me deu uma tarefa para explicar que para um ato desse é necessário o ofício sacerdotal profético. Para que você estabeleça o ofício sacerdotal profético, quem estava na Shekinah viu hoje, para determinados atos, é preciso que você estabeleça a conexão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Os religiosos não entendem isso. E há um manto profético de Deus na Bíblia que deve ser usado em determinadas ocasiões sacerdotais. É por isso que ele vai usar uma peça tão importante no mundo espiritual chamada Talit, que vai dizer agora de que nesse instante ele assume a composição de sacerdócio real em Cristo Jesus, para poder ter de Cristo Jesus a autoridade necessária para que ele possa fazer a consagração. Amém? Eu até aconselharia também ele, se pudesse,
que ele tomasse um pouquinho de água, para que a água que é Cristo Jesus pudesse descer sobre ele, santificá-lo, para que quando ele abrir a boca, as palavras entrem lá no mundo espiritual. Porque primeiro precisa acontecer lá, para depois acontecer aqui. Amém? Deus abençoe.